com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos para a nossa parte 6 da nossa história, da minha história em relação à dança. Eu espero muito que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Então, se você estiver gostando, comenta aqui abaixo no vídeo, tá bom? Pra mim saber. Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode deixar aqui também, tá? Escreve aqui pra mim saber. E aproveito mais uma vez para convidá-los a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e ativar o sininho para vocês receberem em primeira mão todas as vezes que um vídeo novo ir ao ar. Bom, meus amores, então vamos lá para a nossa parte 6. Em 2011, eu iniciei a minha carreira, né, como bailarina na Casa de Chá em Khalili, em São Paulo. Eu estreiei em março de 2011 e ali eu entrei como estagiária. Depois eu fui, eu acho que com 4 ou 5 meses, fui oficialmente, né, divulgada, né, como bailarina oficial da Casa de Chá. Fiquei extremamente feliz por saber que em tão pouco tempo meu trabalho estava sendo muito bem reconhecido. E também 1 ano e meio, mais ou menos, de Casa de Chá, eu recebi meu convite para fazer o teste, né, Noites no Harém. Gente, chegar ali nesse momento onde você é convidada para prestar o teste Noites no Harém não é fácil. Não é uma tarefa fácil você chegar nesse nível da casa, porque era o último nível da casa, né, digamos assim. Assim, era uma satisfação muito grande, né? Uma gratidão imensa, porque você começa a perceber que de fato o seu trabalho realmente está ganhando espaço. Então, quando eu recebi o convite, eu quase não acreditei, porque era um sonho, né? A partir do momento que você entra ali, você começa o seu processo de desenvolvimento, né? Com todo o guia, né, do Jorge Sabonge. Ele nos ensinava muito, conversava muito com a gente. Fiz vários cursos com o Jorge também de direção e preparação artística para bailarinas. Então foi um curso extremamente rico, né? A gente aprendeu muitas dinâmicas, muitas coisas importantíssimas para uma bailarina e foi um período de muito aprendizado. E aí eu fiz toda a minha preparação, ensaiei muito, desde o processo para escolher uma música até tentar saber improvisar, né, as músicas que o Jorge colocava, porque eram sempre músicas surpreendentes, né, não dava para saber, não dava para adivinhar. Então é um processo de estudo muito puxado, né, eu falo por mim, né, eu me esforçava demais, eu me esforcei muito para estar ali. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito... Eu não acreditava, né? Eu não acreditava. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mais uma vez, a minha família ali me apoiando junto comigo. E eu ver aquele resultado de conseguir conquistar, né, um lugarzinho no quadro de Bailarinas Noites no Harém, pra mim foi inesquecível, né? Pra mim é inesquecível até hoje. E pra mim foi um processo muito grande estar ali na Casa de Chá, né? Um processo de aprendizado muito grande. Eu estava realmente percebendo que o meu trabalho como bailarina, como professora, estavam ganhando espaço cada vez mais, né? Depois de alguns anos em Campinas, né, que eu já tinha conquistado, né, muitas coisas na minha vida que eu nem imaginava conseguir. Eu pude me enxergar em lugares, né, dançando em lugares que eu jamais imaginei. O meu processo como professora começou a ser muito mais importante ainda do que só como bailarina, né? Eu falo isso porque conforme as minhas alunas foram aumentando, eu fui tendo o processo de criação, né, como coreógrafa muito mais forte. Então eu já não dançava somente sozinha. As minhas idas para o Alibaba, para a Casa de Chá, era um trabalho individual, mas o meu amor mesmo, o que eu queria mesmo fazer era montar coreografias para as minhas alunas, era poder se envolver cada vez mais com elas, né? Passar esse trabalho adiante. Eu, mais uma vez, me vi num processo de mudança, porque ao mesmo tempo a minha família também teve que se deslocar mais uma vez.
Então a gente saiu de Campinas e tivemos que morar em Paulínia, né? Fomos morar na cidade de Paulínia, que é do lado de Campinas, era um pulo, né, de Campinas. E nos mudamos, não me recordo o ano que a gente se mudou. Lá, mais uma vez, eu tive que enfrentar várias dificuldades, vários obstáculos, para que o meu trabalho como professora pudesse continuar. Então, foi com muita luta, com muito sacrifício, com muito suor, que eu comecei aos poucos iniciar o meu trabalho em Paulínia. Processo onde eu comecei novamente minhas aulas em Paulínia, graças a Deus, algumas alunas que estudavam comigo em Campinas permaneceram comigo, mas obviamente que eu perdi muitas também. Mas graças a Deus sempre tive muitas alunas fiéis, sabe, ao meu trabalho, que gostavam de verdade do meu trabalho e elas se deslocaram de Campinas, foram até Paulínia. Paulínia não era uma cidade muito legal para cultura, né? Não para dança do ventre. Eu sempre tive muita dificuldade em ter alunas da própria cidade de Paulínia, né? E eu comecei novamente a dar aulas na minha sala da casa, onde eu morava, e era um lugar muito menor, né? Foi um espaço muito menor do que era em Campinas, mas eu tive que me adaptar, né? Eu tive que me adaptar, mais uma vez a minha família também teve que se adaptar, porque, gente, querendo ou não, quando a gente começa a ministrar aulas na nossa casa, dependendo do cômodo que você tem, a sua família abre mão de certos confortos, né? Então, eu tenho muito que agradecer à minha família por todo esse sacrifício, por eles sempre terem abrido mão de certas coisas por minha causa. Mas eu penso que nada foi em vão, né? Nada do que a gente faz aqui é em vão. Mas, enfim, fiquei mais 2 anos nessa casa em Paulínia, ministrando minhas aulas e, graças a Deus, eu consegui, depois de um bom tempo, alugar uma escola mesmo, né? Um espaço de verdade. Foi, se eu não me engano, em 2013. Eu acho que foi em 2013. Eu inaugurei o meu espaço, julho de 2013. Eu inaugurei o meu espaço em Paulínia, onde era uma escola mesmo de verdade, um local fora da minha casa. Era um espaço enorme, era uma escola gigante. E eu ali pude realmente deixar o espaço com a minha cara, né? Com o meu gosto, com as minhas coisas, do meu jeito, com o meu conforto e ao mesmo tempo eu tentava fazer o máximo possível para fazer com que minhas alunas também se sentissem extremamente à vontade. Então ali eu também pude, graças a Deus, realizar muitos trabalhos, né, como professora, mais uma vez como coreógrafa. O meu trabalho era muito reconhecido, principalmente por algumas alunas de fora da cidade. E eu sou muito grata desde o início de todas as alunas que passaram por mim. Eu tenho muito que agradecer pela confiança que elas depositaram em mim, por todos os trabalhos que nós realizamos juntas, né? Os grupos que eu formei pra gente se apresentar em vários festivais, competições. E depois houve um momento na minha vida, né, que eu tive que finalizar mais uma vez o meu ciclo em Paulínia. Por que, gente, eu tive que encerrar o meu ciclo? Eu já contei aqui também em um vídeo específico no meu canal. Vou até deixar aqui no card para vocês assistirem. Foi um processo muito doloroso para mim. Foi, eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ter que encerrar o meu ciclo com as aulas em Paulínia, né? Com a minha escola, fechar a minha escola. Depois de tudo que eu tinha passado para conseguir, depois de tudo que eu fiz para tentar manter aquele espaço, não foi uma tarefa fácil, sabe? Eu tive alunas assim que me ajudaram muito, mas muito mesmo, da gente chegar na época, né, no início da abertura da escola, a gente pegar os panfletos da escola e espalhar pelos bairros da cidade. A gente ia de casa em casa, né, espalhar os panfletos para divulgar a escola. Então, divulgação foi feito de uma forma muito intensa também. Então, não foi fácil o processo que eu tive ali em Paulínia. Para conquistar alunas não foi fácil.
E mesmo assim eu sou muito grata por todas que passaram por mim, que todas que me deram a oportunidade de pelo menos ensinar um pouquinho do que eu sei para elas. E eu, mais uma vez, me ver num processo e num momento em que eu tive que encerrar o meu ciclo, foi muito doloroso, foi muito difícil e eu acho que eu não superei isso até hoje, né? Eu nem gosto de ficar falando muito porque eu já sinto vontade de chorar, então eu não quero ficar chorando no vídeo. Acho que é um processo que eu não superei até hoje, sabe? Porque hoje tem muitas coisas que eu entendo, o que eu passei ali na minha escola. Foi um processo onde eu me doava 100% para as minhas alunas, né? Eu me doava o tempo todo da minha vida para elas, tudo era a minha escola, tudo era minhas alunas. Sabe, hoje eu vejo que eu deveria ter agido de forma diferente, deveria ter tratado algumas coisas de forma diferente, porque como eu me doava demais, eu me preocupava demais com elas, né? Eu, querendo ou não enxergava outras possibilidades, né? Eu não enxergava outras questões. Mas hoje isso eu tenho mais amadurecido na minha cabeça, no meu coração. O que eu tenho mais dó mesmo é ter perdido aquele lugar, aquele local. Mas eu tive que fazer, né? Eu tive que fazer. Eu acabei depois me casando na mesma época. Eu fechei a minha escola no finalzinho de 2015 e me casei, né, no início de 2016, em maio de 2016, e tive um processo muito difícil também porque tava tudo planejado para que a gente ficasse mesmo em Paulínia, né? Tudo era planejado para que as coisas ficassem por ali e não foi o que aconteceu, né? Então eu tive que encerrar o meu ciclo na escola e depois disso eu me mudei para Belo Horizonte. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês já sabem. Vamos para a parte 7 dessa história.